Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede Estação Democracia é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br. Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e web TVs parceiras que o retransmitem. O programa recebe o apoio de Adurg Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUT-RS, e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Estamos, a partir deste instante, iniciando a nossa edição 543. E são convidados do dia Paulo Tim, economista, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Universidade do Chile. Ele que é professor aposentado pela Universidade de Brasília, fundador do PDT e signatário da Carta de Lisboa. Temos conosco também João Leonel Brizola Sobrinho, médico sanitarista, fundador e ex-membro do Diretório Nacional do PDT, ex-coordenador do Programa de Imunizações do Ministério da Saúde. Com os dois, nós vamos estar aqui conversando sobre o renascimento do PTB histórico. Eu lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, normalmente ao vivo, e entre 2 e 3 horas da tarde. Entretanto, se você algum dia não tiver disponibilidade de tempo para acompanhar nesse horário, saiba, está havendo interesse no assunto, que pode a qualquer momento acessar o vídeo que fica gravado e à disposição. Você entra pela página da Rede, né, no site rede.org.br, ou procura direto lá no YouTube, inclusive aproveitando para se inscrever na nossa página, porque os vídeos estão à disposição. E não apenas, eu repito, o do Espaço Plural, como de todos os programas que compõem a nossa grade. Além disso, você encontra nesse mesmo local uma série de artigos que são especialmente escritos, me refiro ao site, né? E notícias que são atualizadas diariamente pelo trabalho da jornalista Gisele Agliardi. Seja bem-vindo, amigo Tim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Satisfação. Você também, Leonel, que está aqui pelo Sul, né? O Leonel que mora no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Isso, exatamente. As minhas raízes são gaúchas, né? Eu sou gaúcho, nascido em Carazinho, depois vivi muitos anos em Passo Fundo, fui professor da Faculdade de Medicina há muitos anos, e depois, fazendo um mestrado no Rio de Janeiro, fiquei por lá. Me laçaram pelo pescoço e por lá eu fiquei ajudando o nosso companheiro Leonel Brizola a auxiliá-lo no governo do Estado. Aliás, e atividade político-partidária também, no PDT. Claro. Mas você estava dizendo aí que nasceu em Carazinho. Eu lembro que a BR-386, que liga a região lá de Carazinho aqui à região metropolitana, chama-se há alguns anos de Rodovia Leonel de Moura Brizola. Tem esse nome, nem todas as pessoas sabem, mas a 386 foi rebatizada em homenagem ao nosso ex-governador. Mas eu quero começar com vocês, iniciando pela notícia, né, em si, avisar aqueles que porventura ainda estejam desavisados de que o PDT, né, o histórico Partido Trabalhista Brasileiro, aquele que foi fundado por Getúlio Vargas em 45, está voltando à vida. Como é que foi isso, Leonel? A legenda reencarnou? Exatamente, reencarnou. Nós, como o velho Brizola dizia, viemos de longe, né? E o antigo PTB, que andou aí em mãos erradas, desde a ditadura militar, foi recentemente extinto, né? Se fundiu com outro partido e acabou extinto. E nós, momentaneamente, no dia que houve a extinção, nós entramos com um pedido de formatação junto ao Tribunal Superior Eleitoral do novo PTB, né? Partido getulista, partido janguista, partido brizolista, indo buscar as nossas origens, né? O novo PTB, na verdade, é o velho PTB do Getúlio. E nós vamos buscar essas raízes. Vamos lá atrás resgatar o que esse trabalhismo fez pelo nosso Brasil e buscar a nossa identidade nesse processo. É uma tarefa muito grande, mas é um partido de tradições históricas que não é apenas uma sopinha de letras, que tem na memória do povo brasileiro.
Para você ter uma ideia, Solon, nós estamos aí registrados no Superior Tribunal Eleitoral há menos de 15 dias. E já estamos presentes com comissões provisórias em 20 estados da Federação Brasileira. Então, você veja que o partido tem uma memória histórica. Já reunimos companheiros de tradição histórica muito grande. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a felicidade de encontrar o Tim, um trabalhista histórico, um amigo do Brizola, na época do PDT, foi o nosso candidato a governo de Goiás, e um homem que ao trabalhismo deve muito nas suas tradições históricas. E encontramos o Tim e passamos para ele essa ideia de retomar o trabalhismo aqui no Rio Grande do Sul. E o Tim aceitou o desafio. E está formado a direção partidária aqui do Rio Grande do Sul com o Tim presidente. E o Tim já está com ideias aí fantásticas, ideias maravilhosas. Nós vamos fazer um ato em homenagem às nossas grandes lideranças do trabalhismo em São Borja, talvez no final de janeiro, início de fevereiro. E o Tim está com uma meta ambiciosa, que ele vai falar agora conosco, de já levar para São Borja pelo menos 30 municípios do Rio Grande do Sul já com comissões provisórias, e está adiantado, as conversas estão andando com muita rapidez. Estamos tendo adesões extremamente fantásticas e rápidas. Eu acho que esse partido vai se tornar um grande partido a curto prazo. Antes do Tim, se me permite, Tim, antes de fazer essa informação mais detalhada que o Brizola já antecipou, e até também eu quero que depois faça um pouco, você que é uma pessoa que conhece tanto a história desse nosso país, né? Não só a história política, mas a social, a questão econômica, eu queria só passar umas informações detalhadas sobre isso que o Brizola disse, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele deferiu, foi na quinta-feira, dia 9 de novembro, a fusão partidária deste PTB fake, que existiu aí nos últimos anos, com o Patriota. As duas legendas agora juntas vão se chamar Partido Renovação Democrática, o PRN, e usarão o número 25. Com isso, não só o nome Partido Trabalhista Brasileiro foi liberado, como também o número 14, que provavelmente vai ser também reivindicado, ou está sendo reivindicado por vocês, né? Imagino eu. Então, Tim, para acrescentar ainda, na eleição de 22, você deve saber disso, obviamente, um homem extremamente bem informado, para se fazer uma ideia, o PTB conseguiu a proeza de eleger apenas um deputado federal, o que é uma vergonha para a história da sigla, para a história da legenda, né? E o Patriotas não conseguiu 4. Então, por isso, como eles não tinham mais forças para permanecer em função das leis, né, para permanecer sobrevivendo, entre aspas, isoladamente, fizeram essa fusão. Mas me fale, Tim, dê mais detalhes disso que o Brizola disse, que o Brizola antecipou, esse teu projeto aí para o Rio Grande do Sul. Bom, o Rio Grande do Sul é o berço do trabalhismo, né? Não só é o berço, Solon, do trabalhismo, e ele foi uma consequência natural de tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul até o surgimento da sigla Partido Trabalhista Brasileiro, criada pelo Vargas, em 1945. Porque o Vargas já era, de certa maneira, um escolhido pelos republicanos para dar sequência ao projeto do republicanismo rio-grandense, um republicanismo radical que, desde o momento da proclamação, foi às ruas, inclusive mudou o nome de ruas e praças de Porto Alegre para sepultar a monarquia. A praça, por exemplo, 15, onde tem ali o chalé, chamava-se Praça Conde de, que era o genro, né, do nosso soberano. De forma que o republicanismo teve uma diferenciação no Rio Grande muito forte. Foi tão forte, inclusive, que ele implementou, claro que no contexto da época, era a Primeira República, né? Mas foi o republicanismo que lançou as bases de uma grande transformação industrial do Rio Grande do Sul. Quando a gente pensa até na vinicultura gaúcha,
quando a gente pensa nos primeiros projetos de criação de bancos, do desenvolvimento, inclusive, de cidades que foram originárias depois de um grande processo de industrialização, isso tudo começou na Primeira República. Foi de tal forma, o impacto foi tão grande do republicanismo, que enfrentamos aqui 2 guerras civis, e que, no final, ficaram conhecidas como guerras entre chimangos, que eram os republicanos rio-grandenses, à época do Borges de Medeiros. Por incrível que pareça, eu também conheci o Borges de Medeiros, viu? Claro que não fui amigo dele, eu era menino quando ele, passeando na frente da casa dele, na Duque. Uma vez eu passeando, e minha mãe disse: aquele ali é o Borges de Medeiros. Ele costumava andar do lado oposto do palácio, onde ele tinha residência. Morreu muito tarde. Mas eu quero dizer que essa fermentação republicana, ela encontrou, inclusive, em Vargas, o seu herdeiro natural. Foi Vargas, inclusive, que se pronunciou já desde cedo como uma expressão dessa continuidade republicana. Foi ele que fez a Paz de Pedras Altas, né? Já por indicação, e que reconciliou chimangos e maragatos, e ele se elegeu governador, inclusive, já com o Rio Grande Unido, e leva o Rio Grande Unido, em 30, para a grande mudança que vai transformar o Brasil numa economia que era voltada só para a agricultura, para uma economia urbana industrial. Então, esse processo todo nasceu no Rio Grande, desembocou na figura de Vargas, e quando ele vai já terminando seu período, né, presidencial, ele percebe que estava na hora de procurar uma base social para esse projeto de mudança que não encontrava eco nas elites. E então criou o Partido Trabalhista Brasileiro, e o Partido Trabalhista teve, portanto, aqui no Sul, a sua origem. Já elegeu, inclusive, Leonel Brizola, com 21 anos, deputado estadual. E, a partir daí, uma história que passa a ser conhecida, né, nacionalmente. Brizola foi virar governador, veio o contratempo do golpe militar, os partidos foram dissolvidos, e quando o Brizola volta ao Brasil, eu tive a oportunidade de estar com ele em Lisboa, em 79, pensávamos já em reorganizar o PTB. E tentamos, inclusive fui eu que entreguei, no primeiro dia útil de 1980, a documentação completinha para que tivéssemos a sigla sob a liderança do Brizola. Mas sabemos da história, o regime militar não permitiu. E aí nos, digamos assim, empenhamos em criar esse partido de transição, que foi o PDT, que foi uma transição. Agora, disponibilizado o PTB, de novo, lá vamos nós, alguns das velhas caminhadas do Brizola, em busca de recuperar, lavar primeiro essa bandeira que ficou enlameada nas mãos, né, de pessoas que não tinham tradição e não honraram a sigla, né? Então, vamos agora reconstruir, valorizando as grandes lideranças que vieram com Vargas, com Jango, com Brizola, e por que não dizer também, aqui no Rio Grande do Sul, uma figura que ontem visitamos, prestando a nossa homenagem a ele, que foi o Alceu Colares. Eu fui secretário do Alceu Colares quando ele era deputado na Câmara, e fomos lá homenageá-lo, e tivemos uma grata satisfação de encontrá-lo lúcido, consciente aqui. Presto mais uma vez também minhas homenagens a esse que aqui no Rio Grande honrou também a bandeira do trabalhismo. Então, agora é tocar para frente. Já queremos nomes para iniciar essas comissões provisórias municipais. Dia 26, vamos fazer uma reunião e com esses primeiros dirigentes aqui no coworking da Rua dos Andradas, aqui quase na frente desse supermercado que tem aqui, e aí vamos já dar início a essa nova caminhada e retomando as origens do PDT. Queremos ir a São Borja, prestar, digamos assim, uma homenagem, né, às grandes lideranças históricas, Vargas, Jango, Brizola,
e depois retomar essa caminhada, tendo certeza que vamos ter muito apoio nesse empreendimento. É isso. Leonel, fica óbvio, né, pelo que foi posto agora, e pelo que se sabe até das pretensões do grupo que está à frente desses trabalhos, que as bases históricas estarão sendo retomadas. E as bases programáticas, o fato de o PTB ter sido o primeiro e talvez maior partido a representar a classe trabalhadora, esse esforço vai ser mantido, vai ser retomado no sentido que as bases programáticas sejam fiéis e representativas daquilo que foi no passado o PTB? Com certeza, Solon. Nós temos aí companheiros que têm uma história nesse processo. Né? Nós estamos buscando retomar esse processo desde a Carta do Getúlio. Né? E estamos tendo... O nosso presidente nacional é um companheiro de uma profunda tradição, é o deputado constituinte Vivaldo Barbosa. Vivaldo tem uma profunda conexão com todos esses valores históricos do trabalhismo. Vivaldo tem uma formação acadêmica da melhor qualidade. Até esses dias brincaram comigo, mas como pode um homem de esquerda ter um doutorado em Harvard? Pois é, Vivaldo é um homem de esquerda, é um trabalhista tradicional, né? Temos o Tim aqui e vários outros companheiros. E o resgate é esse resgate da história. Nós vamos buscar as nossas bases. Nós vamos buscar a discussão desde o início de Vargas, com a criação da Petrobras, da Eletrobras, da Previdência Social, das questões da CLT. É claro que algumas situações temos que atualizar. O partido tinha uma base, aquela proposta era uma proposta muito boa, muito nacionalista, mas o mundo andou e a gente tem que atualizar algumas questões desse sentido. Mas faremos muitas discussões, traremos muita gente que estudou o trabalhismo profundamente. Inclusive, algumas pessoas que vão nos ajudar, que estão aqui, são professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que têm estudos profundos sobre o governo João Goulart e as reformas de base. Tá? Isso tudo é o conteúdo do trabalhismo que nós estaremos trabalhando. E com essas figuras históricas comprometidas com todo esse processo, todas essas lutas, nós vamos retomar, com certeza, essa história desde o seu início, atualizando ela e trazendo ao país uma proposta. Eu já sou mais novo nesse processo, tá? Mas me coube uma responsabilidade que eu assumi, até em homenagem ao meu tio Leonel Brizola, que era de estar ajudando a dirigir nesse momento. Tanto o Vivaldo, quanto eu, quanto outros companheiros, estivemos no PT filiados. E, nesse momento, tivemos que sair do partido para poder trabalhar o novo trabalhismo. Não é? O presidente Lula compreendeu a nossa necessidade e, inclusive, nos entusiasmou a fazer isso. Tá? E agora estamos com essa missão. Me coube a missão de ser o vice-presidente nacional e eu espero honrar essa tradição. Né? Sou um pouco mais novo do grupo, mas eu pretendo, sempre estudei muito isso e pretendo dar a minha colaboração nesse processo. Eu acrescentaria uma coisa que é muito importante, muito cara ao trabalhismo, né? Sempre a gente associa a ideia do trabalhismo, claro, digamos, foi o primeiro clamor às classes trabalhadoras quando Getúlio, né, se dirigia nos seus comícios, nos 1º de maio, e lá dizia ele: trabalhadores do Brasil. Nunca nenhum líder havia se dirigido aos trabalhadores brasileiros. Mas, na verdade, também, a obra do Getúlio Vargas, ela encontrou eco nos trabalhadores, porque eram eles que davam consistência, substância, impulso à ideia de construir uma nação soberana, um país que fosse voltado e administrado pelos seus próprios interesses. Então, o trabalhismo se identificou muito também com o nacionalismo.
e se estruturou, inclusive, em torno de grandes troncos que dariam como uma coluna vertebral à soberania brasileira, numa época em que grandes grupos internacionais se infiltravam em todas as partes do mundo. E, naturalmente, eles têm seus apetites, né? Veja aí essas histórias agora da Ford, né? Teve todos os seus benefícios fiscais, ganharam dinheiro. Aí, quando não dá mais dinheiro, eles fecham a fábrica, né? Quando, na verdade, nós precisamos ter alguns pontos de apoio, e o Estado no Brasil, e tem operado como aquele que é capaz de dar o suporte de uma soberania que fica vulnerabilizada diante desse apetite internacional voraz, né? Então, o trabalhismo também sempre se identificou com a ideia de nação. Precisamos de um povo unido para uma nação soberana. E a nação é como a alma do Estado. Temos o Estado, né? Que cumpre as suas funções, tem os seus papéis, cobra impostos, faz investimento, mas a nação é uma coisa como uma extensão da família, né? Algo que nos identifica junto aos outros lugares, outros povos do mundo, né? Mas que tem que ter uma coluna vertebral. Então, a nação brasileira, estamos agora empenhados numa ideia que é de construir uma nação unificada de novo, né? Em que as nossas diferenças sejam percebidas como diferenças entre adversários que se respeitam, com fidalguia, com garra, que é o que nós temos sentido, inclusive, no PDT, que foi o partido que, enfim, criado pelo Brizola, ganhou consistência, ganhou dimensão nacional, tem um presidente do partido que é ministro, mas parece que falta um pouco disso que assim, quem gosta das lutas marciais chama que é de combatividade, né? Parece que às vezes falta um pouco de combatividade. Essa combatividade que é dada, sobretudo, pela defesa da nação, né? Da soberania nacional, e que tem, claro, nos trabalhadores o seu principal suporte. 120 milhões de brasileiros ganham até o salário mínimo no Brasil. Essa continuará sendo a nossa principal bandeira. Aliás, sempre falamos também na importância do Jango. O Jango, que foi ministro do Trabalho do Vargas, já no governo de 50 a 54, 51, 54, o Jango caiu em desgraça dos coronéis porque ele duplicou o salário mínimo nos tempos que foi ministro do Trabalho. E aí os coronéis, a serviço, claro, de interesses já internacionais, exigiram a saída do governo. Mas aquilo deu tanto prestígio ao Jango que ele foi o vice-presidente da República na chapa do JK. E depois foi também na chapa do general Lott, que perdeu as eleições para o Jânio Quadros em 60. Então, devemos muito também ao Jango essa mensagem, que é a mensagem da duplicação do salário mínimo. É uma vergonha um país como o Brasil, do tamanho do Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo, ter um salário mínimo que não chega a ser nem a metade do que é o de Portugal. Portugal é um país que tem 1/3 do território do Rio Grande do Sul, tem uma população de 10 milhões de habitantes, não tem nem de longe uma estrutura produtiva como tem o campo gaúcho, como tem a indústria gaúcha, mas tem um salário mínimo que chega a 650 euros. É quase 3 vezes o que nós temos no Brasil. Como que Portugal pode pagar um salário maior do que aqui? Temos que lutar pela duplicação do salário mínimo, tendo como memória o que o Jango fez no governo do Getúlio, porque é impossível 120 milhões de brasileiros viverem com o que estão ganhando. Portanto, essas duas eixos, né, do trabalhismo, que é um pouco diferente, tem o PT, tem o PCdoB, são partidos irmãos, cada um com a sua visão de Brasil, com o seu apoio. A nossa é substancialmente o fortalecimento da classe trabalhadora
para a construção da soberania nacional, com apoio de grandes empresas estatais que vão dar a consistência, a vertebração da nação. Leonel, aqui um pedido aqui, que foi encaminhado aqui por um pessoal da nossa audiência. Se quiseres responder isso, com certeza ele vai gostar de ouvir. Qual é a visão que tu tem atualmente a respeito do PDT, mesmo tendo sido fundado por Brizola, que quando ficou sem a sigla, né, quando retornou ao país durante a ditadura militar, no final da ditadura militar, o PDT se afastou um pouco do trabalhismo ou daquele que seria o ideal de Brizola, na tua opinião? Na verdade, o PDT, embora criado na época por Leonel Brizola, tinha as ideias do trabalhismo. Mas no decorrer, e principalmente após a morte de Leonel Brizola, ele foi se afastando dessas ideias. Tornou-se um partido um tanto quanto amorfo, como o Tim mesmo salientou, faltava ele falar sobre as questões do Brasil, ser combativo, estar na frente da história. Mas eu entendo, sabe, Solon, que o PDT, como vários outros partidos que estão por aí, são partidos de transição. Os partidos mais tradicionais, como o PTB, como o Partido Comunista, né, como partidos, alguns representativos da direita, esses são os partidos base. São partidos que têm uma ideologia definitiva. E o PDT, nesse momento, é um partido de transição. Eu acredito, Solon, que num prazo não muito longo, o PDT há de se incorporar ao trabalhismo. Não há outro caminho. Não existe outro caminho a não ser se incorporar ao trabalhismo. E, como um partido de transição, ele tem as suas dificuldades para se firmar. Já o trabalhismo tem as suas raízes históricas. Né? E acho que esse afastamento que o PDT teve do trabalhismo foi uma coisa muito ruim para o partido. Perder o rumo. Para você ter uma ideia, trabalhistas históricos como Vivaldo Barbosa foram encaminhados para a porta de saída. Né? Eu também era presidente do Movimento Socialista de Saúde do PDT, também fui aos poucos sendo empurrado. Os netos de Brizola, Leonel Brizola Neto, o filho do Jango, todos nós fomos aos poucos encaminhados para a porta de saída. Isso foi tirando aquela visão do trabalhismo. Né? Hoje, retornou agora o irmão conhecido como Carlito, né? Neto do Brizola, que foi ministro do Trabalho, e hoje ele retornou para o PDT, mas não está se sentindo bem, não se sente apoiado, não se sente participativo. O PDT era um partido que tinha uma discussão imensa lá dentro. O próprio Brizola se falava, mas o Brizola ele é muito grande, ele é muito forte para esse partido, só ele fala e tal. Não é verdade. Nós tínhamos reuniões lá na 7 de setembro, lá na sede do PDT, que tinha um camarada que era um morador de rua, e ele ia na reunião. E lá pelas tantas ele pedia a palavra, às vezes até meio embriagado, pedia a palavra para o Brizola deixava ele falar. Então era um partido plural, que não acontece mais. O PDT não tem... há quantos anos o PDT não tem uma discussão eleitoral para fazer um diretório nacional fortalecido, diretórios regionais fortalecidos, movimentos sindicais, movimentos de... Se afastou de tudo isso. Infelizmente, o Carlos Lupe se afastou desse processo. Né? E isso fez com que o PDT perdesse as suas características, perdesse o seu processo ideológico, e vai, naturalmente, o PTB agora vai retomar esse caminho. Agora, há um ponto aí que aqui no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, é compreensível, todos nós entendemos. Eu estive no PDT agora, estava exercendo, inclusive, uma função lá em Torres, né? Onde resido há 20 anos,
Mas a gente compreendeu aquele apelo para votar no Leite, né? Achando que era um caminho, né? Que poderia, digamos, contribuir para a abertura para outros horizontes aqui no Rio Grande. Mas nunca passou pela nossa cabeça que o PDT fosse entrar para o governo do Leite. E o que tem acontecido, que é um governo que tem sacrificado muito o ensino público, os professores. Está havendo uma rebeldia, inclusive, em toda a área de professores do PDT, porque estão muito insatisfeitos com esse fato do PDT ter aderido ao governo Leite. Uma coisa é uma posição política que leva a impedir um mal maior, mas já entrar para o governo, isso é oportunismo deslavado, é o oportunismo que é absolutamente intolerável. Isso vai levar muita gente do PDT a nos procurar, e nós vamos, então, naturalmente, abrir as portas com todo o carinho que temos, que participamos da fundação do PDT, mas, enfim, a vida política impõe permanentemente desafios, e não tomamos isso como, de maneira nenhuma, como, digamos assim, querendo o mal do PDT e tudo, mas o PDT está procurando os seus problemas quando perde a combatividade e quando se afasta dos que são os ideais originários do partido. Defesa intransigente da nação brasileira, defesa, inclusive, da classe trabalhadora e, sobretudo, defesa da educação pública e gratuita, que é um compromisso que nós temos historicamente e que foi expresso aqui pelo programa do Brizola, quando foi governador, pelo Darcy Ribeiro, enfim, um programa que já se identifica com o trabalhismo. Não podia deixar. Eu só quero pedir para vocês um minuto. Lideranças históricas. Desculpe, Leonel, eu estou com um pequeno problema aqui de comunicação interna, mas eu creio que nós temos um intervalo agora. Então, se mesmo não podendo me ouvir nesse momento, o Bapton tiver condições, coloque, por favor, o intervalo, e em um minuto nós estaremos de volta. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas. Já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Esse governo é cruel. Olha o que fizeram comigo. Eu ganhava muito mais em 2014 do que recebo hoje em dia. É assustador. Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez. E isso é consequência de 9 anos sem reajuste nos salários. Só tem um jeito: o povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários. CEPERS, reajuste já! Voltamos com o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia. Nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e web TVs parceiras que o retransmitem. Seguimos aqui com as presenças hoje de Paulo Tim, economista graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Universidade do Chile. Ele que é professor aposentado da Universidade de Brasília, fundador do PDT e também signatário da Carta de Lisboa. Também está conosco o João Leonel Brizola Sobrinho, médico sanitarista, ele que foi fundador e ex-membro do Diretório Nacional do PDT e ex-coordenador do Programa de Imunizações do Ministério da Saúde. Uma época importantíssima aí que nós conseguimos ter avanços muito significativos na questão das imunizações no nosso país. Estamos aqui com ambos conversando sobre o renascimento do PTB histórico. Eu quero apenas mais uma vez relembrar que esse programa recebe o apoio de Adurg Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUT-RS, e também do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Eu creio que eu lhe interrompi, Leonel, antes do intervalo, parece que você queria fazer uma observação sobre aquilo que o Tim colocava. Por favor, pode prosseguir. Exato. A gente ficou impressionado, Solon. Começamos agora. O partido está com a certidão de nascimento a um espaço muito curto. Mas a notícia da existência do PTB novamente transformou
a gente uma referência e estamos sendo procurados por inúmeros companheiros, por lideranças. Soube ontem, através do nosso presidente Vivaldo Barbosa, que filiou-se ao nosso PTB atual, o ex-senador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Saturnino Braga. Veio conosco nessa luta e, com certeza, quase todos os ex-secretários do Brizola no governo do Rio de Janeiro estão também se filiando ao novo PTB. Isso é uma coisa extraordinária. É sinal de que a nossa memória não se extinguiu. As pessoas lembram desse processo e querem revivê-lo. Tivemos várias conversas aqui no Estado, algumas situações a gente ainda tem que relevar, não podemos divulgar ainda, porque nós temos um processo eleitoral daqui para frente. Não sabemos ainda se vamos conseguir as assinaturas necessárias para tornar um partido definitivo. Estamos trabalhando com isso. Então, tem muitos companheiros que ainda estão em outros partidos e que estão aguardando essa definição. Independente disso, estamos em negociações com outros partidos já existentes do país e que poderão viabilizar a nossa condição eleitoral até para o próximo pleito. Mas ainda é um caminho a ser percorrido. Mas isso está andando numa velocidade, Solon, espantosa. Nós estamos ficando até numa expectativa que a gente não tinha. A gente achou que era muito mais difícil relembrar o trabalhismo, fazer ele retornar às bases sociais do país, mas está sendo muito rápido. O TIM tem sido procurado aqui no Estado por inúmeros companheiros, e não apenas os trabalhistas históricos, gente nova, gente da universidade querendo saber o que é isso, querendo discutir essas ideias, que não são antigas, não, elas são atuais, e muito atuais. E nós vamos debater com essa gente. Nós vamos procurar estar junto com os universitários, com o pensamento do povo brasileiro para fazer esse partido fortalecido. E eu acho que isso vai ser num prazo muito curto. Tim, me permite aproveitar todo o teu conhecimento e a tua vivência e ao mesmo tempo, fazer uma projeção, né? Um exercício mental. O que teria acontecido, na tua opinião, Tim, se Golbery Couto e Silva não tivesse, numa manobra de bastidor, impedido, na fase final já da ditadura militar, que Brizola, retornando ao Brasil, retomasse a legenda PTB? Se ele não tivesse feito aquela cooptação né, que nós soubemos e que terminou impedindo essa retomada por Brizola, o que tu acha que teria acontecido com a política brasileira desde então? Esses exercícios são sempre difíceis e não muito recomendados pela academia, né? De qualquer maneira, eu posso dar um exemplo, né? Quer dizer, quando perdemos a sigla, o Brizola reuniu, que era mais ou menos os que estavam próximos do projeto da reconstrução do trabalhismo, lá em Santa Teresa, onde ele tinha o seu ponto de encontro, e nos deu a missão: olha, agora tem que fazer tudo de novo, e começando do zero. E ali estava assim, ali na mesa, estava o Dotel de Andrade, de Santa Catarina, estava o Julião, que era de Pernambuco, estava o Neiva Moreira, que era do Maranhão, o Wilson Fadu, do Mato Grosso, os que eu me lembro, né? Bem, o pessoal do Rio Grande do Sul também, né? O Getúlio Dias, que foi o deputado que desde o começo esteve em Lisboa e depois participou também, grande amigo, né? Era já falecido. Bom, aí fomos, e me coube a tarefa de fazer o partido em Goiás, onde eu nunca tinha morado, né? Não, mas você conhece, está ali do lado, que eu morava em Brasília. E aí eu posso te dizer que foi muito difícil fazer um partido novo. Eu fiquei de 80 até final de 82 para montar o partido em 62 municípios, que era o mínimo exigido pela lei, que tinha que ter também candidato a prefeito e vereador. Bom, aí foram 3 anos. Era cidade por cidade, muita gente ia, organizava e caía o diretório, porque ia lá, o pessoal amedrontava, era um período que ainda estava na ditadura, né? Então, foi uma tarefa muito difícil.
O PTB teria facilitado esse processo. Mesmo em Goiás, por exemplo, um dos grandes figuras e que acabou se tornando um líder do Estado, era o Íris Rezende, era um líder do PTB que foi cassado pelo regime militar. Talvez, se tivéssemos no PTB, o Íris tivesse vindo para o PTB e teria sido uma grande liderança do Estado. Ele foi eleito em 82 com 85% dos votos dos goianos, mesmo ano que eu concorri pelo PDT, a pedido do Brizola, por exigência legal. Bom, era uma liderança indiscutível. Agora, imagina isso pelo resto do Brasil inteiro, o trabalho que deu e como foi difícil, as coisas foram, voltaram. O PTB teria ajudado muito, eu acho que teria contribuído para uma eventual eleição do Brizola presidente da República, que era para ser em 88. O Brizola, inclusive, estava muito bem em 88, quando houveram por bem dar mais um ano para o Sarney para ver se achavam um candidato. Conseguiram, foi o Collor. E isso atrapalhou muito a vida do Brizola. Mas é difícil fazer esse exercício, né, para trás, mas eu posso dizer que fazer um partido do zero, uma nova sigla, e que não tinha referência, o Brizola, enfim, tinha sua referência no Rio de Janeiro, mas não foi fácil. O PTB teria nos facilitado muito a tarefa. Esperamos que agora, nessa reconstrução, o caminho seja mais fácil, o país é outro, há mais disposição, já se vive um período democrático. Essa entrevista mesmo, já aproveitar, que todos aqueles que tiverem interesse, me procurem, o Solon, que já estou convidando ele aqui para nos assessorar numa reunião que faremos com os interessados, com os novos presidentes, no dia 26, aqui na Coworking, que fica do lado da Associação dos Funcionários, da frente do Zafari, aqui na Rua dos Andrada, na Rua da Praia. Então, dia 26, 5 horas, estaremos lá. E depois vamos fazer reuniões sistemáticas ali, provavelmente toda semana, que é para receber pessoal do interior interessado em criar o partido, em aproveitar esse momento, às vezes lideranças jovens que estão procurando uma abertura, né, nesse cenário. Sempre depois que se fecha um sistema político, os jovens ficam muito de fora, né? Então fica aqui a nossa disposição em abrir o partido para gente jovem que queira entrar na política, rememorando esses feitos históricos do trabalhismo do plano nacional e do Estado. Leonel, eu tenho uma pergunta. Desculpe, Leonel, tem uma coisa que me preocupa e eu estava pensando nisso agora enquanto falava o Tim. Recuperada a legenda, recuperada a sigla, enfim, isso é o primeiro passo. Mas como recuperar a imagem, reposicionar a marca que foi destruída nos últimos anos? Aliás, uma pessoa aqui da nossa audiência fez uma pergunta que é semelhante, está aqui, ó, vou colocar o Cláudio Quinerim. O que vocês estão pensando para fazer para romper com aquela imagem do PTB ligado ao Jefferson? Porque agora precisa despir essa roupa e vestir outra, né? Como fazer isso? Só complementando o que o Tim falava, essa memória histórica do trabalhismo não se perdeu. Você vê com que velocidade nós conseguimos nos estabelecer em 20 estados da federação. E a orientação do nosso diretório nacional é levar essas discussões para dentro das universidades. Trabalhar esse pessoal novo sobre o que era o trabalhismo e o que o trabalhismo pode fazer pelo futuro desse país. Estamos também com um projeto, nosso presidente Vivaldo Barbosa está pensando, junto com outros companheiros lá no Rio de Janeiro, vários companheiros que eram do PDT, que eram intelectuais do PDT, e que sugeriram uma coisa que eu acho que vai ser importantíssima para o nosso partido, para trazê-lo de volta à discussão política e à sua relevância histórica. O Vivaldo e o grupo lá do Rio estão pensando em fazer uma grande auditoria de todas, chamando gente de todas as facções políticas, de todas as facções que foram envolvidas nas privatizações. Nós queremos fazer uma grande auditoria de todas as privatizações que foram feitas nesse período, né?
Quem é que fez essas privatizações? Para onde foi esse dinheiro? Quem foram os beneficiários desse processo? E, com isso, acho que o PTB vai voltar a ser na política do país, principalmente a nível desse tipo de discussão. Acho que será um grande momento de mostrar qual é a diferença do trabalhismo de outros partidos que também falam no trabalhismo, mas que não tiveram essa ousadia que nós iremos ter. Eu gostaria, eu insisto na pergunta, desculpe, Tim, eu só insisto nessa pergunta que eu fiz para o Leonel, porque eu tenho certeza que as pessoas, inclusive como o Cláudio aí, que mandou uma pergunta, eu gostaria muito de saber, vocês têm algum projeto, algo em vista de o que fazer para recuperar a imagem do PTB e reposicionar a marca que foi destruída por tantos anos pelo uso que foi feito dela pela direita? Tivemos um travamento na transmissão. Espero que... Você me ouve? Sim, estamos ouvindo. Sim. Houve um travamento aqui na imagem de vocês, mas já estamos de volta em condições. Por favor, pode responder. Nós ainda temos dificuldade, mas nós vamos visitar esses órgãos de imprensa, criar fatos políticos que levem essa discussão e demonstrem claramente que o PTB, o novo PTB, não tem nada a ver com aquele PTB do Roberto Jefferson e daquela companhia. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, peço um pouquinho de paciência à nossa audiência. Para mim, está travada. Mas já estamos no ar de novo, pode concluir. É o problema de depender da tecnologia, né? Não estamos face a face, estamos distantes uns dos outros, o que é ruim, mas, em compensação, isso facilita, às vezes, comunicações que a gente não teria de outra forma. Vamos lá, mais uma tentativa. Vamos lá. Então, essas grandes discussões, nós queremos demonstrar, nesse processo dessas grandes discussões nacionais, demonstrar que nós não somos aquele PTB do Roberto Jefferson. Nós não andamos armados, nós não temos granada para brigar com ninguém. Nós vamos voltar à velha bandeira do PTB, não essa que o Roberto Jefferson fez aí com verde e amarelo, ligada ao fascismo, ligada à direita brasileira. Nós vamos demonstrar isso. Vai dar um trabalho muito grande, vai ser um trabalho difícil, a gente tem consciência disso, mas nós vamos conseguir separar o joio do trigo daqui a pouco, com certeza. A tua pergunta me lembra, um tempo atrás, que eu fiz essa pergunta ao Brizola lá em Lisboa, porque era uma preocupação minha. Eu perguntei ao Brizola, uma comandante, o trabalhismo foi muito enxovalhado nesses anos todos da ditadura, né? E nós somos enxovalhados de vários lados, não foi só pela imprensa ou pela direita, até os setores mais intelectualizados, eles desenvolveram uma crítica mordaz, ferina contra o período do trabalhismo no Brasil, que era identificado com o populismo, que era identificado, enfim, com uma série de descaminhos que, porventura, tivéssemos passado, né? E o Brizola me respondeu assim: Tim, o povo brasileiro sabe da nossa história. O povo brasileiro acompanhou a trajetória de Vargas, chorou na sua morte, foi às ruas com a sua morte. O povo brasileiro acompanhou a luta do Jango pela reforma agrária, pela lei de controle de remessa de lucros. O povo brasileiro entende que o regime militar se impôs contra nós, por causa dos nossos feitos. Então, trata-se agora de dar uma soprada nesse braseiro para retomar um pouco dessas tradições, e que foi o que aconteceu. O Brizola conseguiu, mesmo sem a sigla do PDT, conseguiu recuperar. De forma que eu acho que o povo brasileiro acompanhou essa perda lamentável da sigla, que foi operada para tirar o Brizola do páreo, não é, no cenário nacional. Acompanhou também o desvirtuamento feito por essa figura do Roberto Jefferson, que se apossou do PTB, uma figura que está
enfim, não tinha nada que ver, tanto que já procurou outro caminho. Ou seja, é tão boa a tradição do PTB, a bandeira, o nome, as tradições, que os oportunistas sempre procuram dar de mão nela, né? E nós temos esse papel de, quando ela cai no chão, entende? Nas mãos desses oportunistas, de ir lá e procurar lavar de novo a bandeira e retomar as origens, que são aquelas que dão uma espécie, o Brizola gostava muito de falar no fio da história, né? Nós temos uma participação na origem dessa consciência nacional. O PDT é um partido trabalhista de forte consciência nacional. Queremos, inclusive, recuperar para a luta progressista muito de setores que são ligados à defesa nacional, mas que, pelo abandono, digamos assim, por siglas progressistas da questão nacional, acabaram, inclusive, incorporando-se até em outras fileiras alheias ao progressismo. Nós queremos trazê-los de novo, entende? Mostrar que a luta pela defesa nacional do país soberano é a luta que foi travada por Vargas, foi levada adiante por progressistas que morreram em defesa da soberania nacional. E o povo sabe disso. Agora é dar uma soprada. Nós não temos ainda recursos a frutos partidários, estamos recém-iniciando a trajetória, estamos a 15 dias da concessão e já estamos aqui conversando com vocês da Rede, agradecendo aí a oportunidade que nos dão e que certamente vai nos abrir para outros veículos para podermos, enfim, levar a nossa mensagem. A grande questão, né, Tim e Leonel, é que não se pode esquecer é que quer queira, quer não ter, o tempo passa, né? E aí já vão 40 anos dessa situação. Então, como você mesmo disse antes, Tim, é necessário aglutinar essa força, esse tronco que é a história, mas com galhos jovens. E a juventude não tem um conhecimento maior do que aconteceu. Então vai ser necessário uma mescla e uma recuperação da imagem, talvez com um trabalho até profissional. Mas, obviamente, isso parece ser um dos caminhos necessários a serem trilhados. E me diga uma coisa, Leonel, vocês não têm nenhum temor, algum risco de que essa possibilidade que você aventou no começo de possivelmente pegar um atalho nisso, fazendo fusão com algum partido já existente e tendo possibilidade de, inclusive, participar do próximo pleito eleitoral agora de 24, esta possibilidade não seria um risco de permitir a entrada de pessoas sem identificação ideológica, que outra vez possam contaminar a legenda? Tudo isso está sendo muito discutido, né, internamente nessa nova estrutura do partido, que não se encontrou há 15 dias. A gente vem trabalhando isso há muito tempo, e desde o processo de extinção do PTB até o momento que tivemos de novo acesso à sigla, foi um período de quase um ano. Nesse período, nós conversamos muito. E tivemos aí várias pessoas conversando, principalmente com o nosso companheiro Vivaldo, e são pessoas que estão muito próximas a gente. São matizes muito próximos, né? Agora, a gente tem clareza, Stolon, que nunca vamos conseguir um partido absolutamente puro. O partido tem que seguir diretrizes, tem que seguir processos ideológicos, mas nós vamos ter percalços do caminho, com certeza. E a gente não pode constituir um partido com portas fechadas, né? Não pode ser um escritório de portas fechadas. Agora, qualquer tipo de adesão, qualquer tipo de encaminhamento será exaustivamente discutido, né? Nós não podemos perder os trilhos, porque se descarrilharmos o trem, já viu que vai dar problema. Tim, me diga uma coisa, Tim, você é um homem experiente, como eu já citei antes, nem precisaria fazer isso, mas veja bem, estamos aí chegando já às portas, a próxima semana é 24, ano eleitoral, e quer queira, quer não queira, sempre tem pairado sobre as nossas cabeças um risco de um retrocesso na democracia, né? Haja vista que agora, dia 8 de janeiro, vamos estar completando um ano dessa última tentativa de golpe. Como é que tu vê as eleições eleitorais de municipais agora de 24, Tim? Existe alguma possibilidade da esquerda e dos progressistas terem sucesso se insistirem em concorrer divididos? Não é necessário que haja um grande esforço nacional,
no sentido de essas forças que se uniram para eleger o Lula permaneçam unidas nas buscas por espaços nos municípios? Olha, é poético, mas é muito comum se dizer assim que a vida vem em ondas, né? Como o mar. É como o vento também. Às vezes tem uma brisa fresca, às vezes tem uma lufada e tem a coisa do bafo quente, né? Então, nós estamos vivendo um momento internacionalmente difícil. Ele relembra um pouco os anos 20, 30 do século passado. Grandes problemas nas estruturas econômicas, as classes trabalhadoras perdendo espaço, muitas vezes não podendo se adequar aos requisitos da modernidade e perdem posições dos seus países. Há regiões inteiras da França que votavam no Partido Comunista e hoje votam no partido de extrema-direita. Isso não tem acontecido na Espanha, nem em Portugal. Mas, de qualquer momento, são momentos de vazante, que eu diria, em que o sistema, principalmente ocidental, está enfrentando uma concorrência muito forte com a China e aliados, e isso traz problemas internos muito grandes. O dólar vem perdendo posições. Desde 71, o dólar não tem mais consistência metálica nenhuma, ele foi desvinculado, é um papel que circula aos borbotões e acumula, né? Como dizia o Mao Tse-tung, o imperialismo é um tigre de papel, o dólar é um tigre de papel, porque não tem mais consistência. Então, tudo isso traz insegurança, e muitas pessoas na insegurança ficam perdidas, né? Diante desses fatos, a experiência mostra que a gente deve procurar alianças democráticas, uniões democráticas, que impeçam a perdas de direitos. E nisso eu acho que todos aqueles aqui no Brasil identificados com direitos dos trabalhadores, direitos de aposentados, direito das mulheres, estão procurando, naturalmente, cerrar fileiras para poder impedir o pior. Esse pior é realmente quando desborda-se para o fascismo, né? Ele fala muito em liberdade, e depois bota a polícia na rua, entende? Para impor a sua liberdade, que é a dos mercados, né? Então, é claro que sempre se torce nessa fase ainda pela construção de grandes alianças, mas é um processo que tem que conversar muito, né? Tem que conversar, tem que esgotar, ainda tem segmentos que estão procurando consolidar seus nichos. Vamos ver o que é possível fazer. Torcer para evitar o pior, todos nós torcemos, mas depende das nossas lideranças saber que se vamos conseguir ou não impedir o pior, né? O risco ainda existe, não é só no Brasil, é o risco que está na América Latina. O Trump pode voltar nos Estados Unidos, há uma onda muito forte, uma espécie de maré vazante que está engolindo conquistas dos trabalhadores no mundo inteiro. Agora estamos vendo o que está acontecendo com o Milei. É isso, liberdade para os mercados, para os financistas, para os patudos, inclusive, como dizia o Brizola. Agora abrir os mercados para grandes empresas. Enfim, nós temos que ter paciência e conversar muito. E aqui estamos mais uma corrente que vai entrar na tentativa de conversar sobre essas questões. Não é fácil. Há, inclusive, setores progressistas, muitos deles conhecidos, amigos nossos, que, pelas tantas, desconfiaram e até passaram para o outro lado. Nós temos que conversar com eles, principalmente pessoal ligado aos segmentos empresariais, do campo, aqui do nosso pessoal da pequena e média propriedade, pessoal, inclusive, ligado também à área de segurança e defesa. Eu vejo, por exemplo, o caso da Brigada Militar, né? A Brigada era maciçamente progressista, brisolista, varguista. Foi um instrumento de defesa criado por Júlio de Castilhos na defesa do Marechal Floriano Peixoto, para que pudéssemos combater os revoltosos da Armada e, com isso, também aqueles seus aliados maragatos do Rio Grande, que foram, afinal, asfixiados lá em Florianópolis, que deve ter o nome exatamente a Floriano Peixoto. Bem, hoje eu vejo a Brigada está maciçamente dominada por um pensamento conservador. Temos que recuperar, não podemos simplesmente fechar as portas.
mostrar a importância de grandes lideranças que foram militares. Eu fui cadete em 1960, fiz a legalidade de arma na mão, ali do lado de um canhão antiaéreo, no Expedicionário, na Redenção. Eu sou de uma era que meus professores que se substituíam, um era nacionalista, o outro era socialista, o outro tinha vindo da guerra, tinha uma visão mais americanista, e todos naquela época se respeitavam. Nós temos que criar um mecanismo hoje em que correntes que disputam o poder se respeitam como adversários, com fidalguia, mas que não procurem matar um ou outro. O que adianta dizer aqueles que não acreditam na vitória do Lula? O que adianta dizer que ele roubou? O que adianta dizer que as eleições foram fraudadas? Estão querendo, com isso, fazer uma guerra civil? Mas quantos vão morrer com a guerra civil? Quanto vai se sofrer? E, no fim disso, sabe o que vai acontecer? O povo vai se dividir, o Brasil vai ser fragmentado. Temos que voltar a conversar, todo mundo respeitando as diferenças, com firmeza, com lealdade, inclusive com combatividade na defesa, mas sem querer, naturalmente, impor ao país uma guerra civil. Isso não pode, isso não dá. Meus amigos, o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui. Lembro a quem pegou aí o bonde andando, que os convidados do dia são Paulo Tim, economista graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Universidade do Chile, professor aposentado da Universidade de Brasília e fundador do PDT, além de ter sido um dos signatários da Carta de Lisboa. Conosco também aqui João Leonel Brizola Sobrinho, carioca, médico, sanitarista, fundador e ex-membro do Diretório Nacional do PDT, ex-coordenador do Programa de Imunizações do Ministério da Saúde. Estivemos com os dois aqui conversando a respeito do renascimento do PTB histórico. Agradeço a ambos, nós já, como eu disse, extrapolamos o nosso horário, e eu quero dar um recadinho que eu não dei no começo e deveria ter dado. Daqui a 30 minutos, a partir das 3h30 da tarde, eu volto aqui com um programa Espaço Plural Extra, para tratar de um assunto importantíssimo, que é a Lei Rouanet, e dar uma boa notícia para todos aqueles que acompanham o trabalho que nós fazemos aqui na Rede. Por favor, você que está nos acompanhando agora, pode sair, tomar seu cafezinho, fazer alguma coisa breve, mas volte, porque dentro de 30 minutos eu vou estar aqui outra vez. Muito obrigado, Tim, muito obrigado, Leonel, pela presença hoje. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito bem. Eu relembro mais uma vez, para encerrar, que esse programa recebe o apoio de Adurg Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUT-RS, e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Muito obrigado ao colega Babton Leão, que trabalhou na técnica, e agradeço também à equipe de produção toda, que é liderada pela Graça Vasques. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio. Como eu disse, daqui a 30 minutos estou de volta, e depois, novamente amanhã, às 2h. Até mais. Ok, até mais. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: CUT-RS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, Para Desporto TV e Paideia TV em seus canais